Um, dois, três. O método de Deus. Propósito na dor e oportunidade na necessidade. Tá, o arroba ali não precisa ler, não. O texto que nós vamos basear nossa palavra está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 20. Vai ser a sua leitura semanal. Nós pregamos isso aqui para os empreendedores, claro, a mensagem está uma nova roupagem e tal. Mas alguma coisa aqui, os empreendedores, acho que em janeiro, né? Ou fevereiro, vão ouvir de novo. Mas até eu tenho que seguir o esboço. Imagina quem só ouviu uma vez, né? 1 Samuel, você vai acompanhar aqui na tela, porque a gente lê uma versão só, né? Obrigado pessoal da mídia aí que me ajudou com os slides e tal. Ó, top. Essa aqui é aquela imagem desfocada. Daqui não dá nem para ver nada, parece tudo ali. Ali dá para ver. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. Então fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ele será nazireu. Versículo 12. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido, o seu semblante já não era o mesmo, o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, o marido de Ana, Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Shemuel, o Senhor ouviu. Daí o nome, eu pedi ao Senhor. Você pode dizer amém? Ana, como você pode perceber, é a personagem dessa história. E ela era casada com um
cara chamado Eucana. Muito provavelmente Eucana era um levita, daí ser possível Samuel se tornar um sacerdote. E Ana era uma mulher muito amada. Na época do sacrifício, ela recebia, inclusive, uma porção diferenciada, tamanho o apreço que Eucana tinha por ela, o amor, o carinho. Mas a vida de Ana não era assim um comercial de margarina. Eucana, o seu marido, cedeu aos costumes da época e ele tinha mais de uma esposa. E a segunda esposa, uma concorrente, uma rival, chamada Penina, atormentava a vida de Ana. Não bastava Ana ter uma rival, não bastava ela ter uma concorrente convivendo com ela dentro de casa. Penina, diferente de Ana, era fértil, prolífica, parideira, tinha muitos filhos, né? Ancas largas, aquela mulher tinha filhos fácil. Já Ana não conseguia ter filhos, filho algum. E essa era a dor que definia Ana como ser humano. Essa era a dor que a definia, a marca de sua vida, uma mulher sem filhos. E naquela época, não ter filhos era uma questão que ia muito além do emocional. Não era uma questão apenas emocional. As mulheres encaravam o fato de não ter filhos como uma maldição, como um castigo de Deus. Então Ana supunha que Deus a estava castigando. No caso de Ana, especificamente, nós não sabemos dizer se era um castigo ou não, não se pode afirmar, mas que aquele era um processo de Deus, sim, Deus estava naquilo, não resta dúvida, porque a Bíblia diz categoricamente, Deus havia fechado a madre dela. Era Deus que a estava impedindo de ter filho. E aquilo durava um tempo. A Bíblia diz que Ana, todos os anos, ia com sua família para Siló, onde ficava o templo, o tabernáculo. Chama templo aqui, mas nessa época não era de fato templo construído, era um tabernáculo. Era o templo feito de tecidos e madeira. Um templo móvel, né? Aquele ainda vindo lá da época do Êxodo, né? E ficava em Siló, não ainda em Jerusalém. Só passa para Jerusalém na época de Davi. E ela, todos os anos, vai ao templo sentindo essa dor, se sentindo amaldiçoada, envergonhada diante da sua rival, tendo que ouvir todo tipo de ofensa, vendo Penina, grávida provavelmente, aquele monte de piá. Estou falando já curitibês. Piazada comendo peão, desfilando. Por quantos anos isso se repetiu? Não sei. Talvez por muitos anos. Mas Ana sempre ouvindo palavras de insulto, de humilhação. Penina devia olhar para ela e dizer, você não serve para nada, você é estéril, você é uma mulher amaldiçoada, igual aquela mulher da internet, terra seca. Todo aquele tempo, Ana ia ao culto, orava. Imagina, oferecia sacrifício. Penina oferecia lá um sacrifício. Ana oferecia mais sacrifício. Ela cultuava, ela orava. Mas depois, ela voltava para casa sem mudança alguma. Ela voltava para casa para aquele mesmo cenário. Até que um dia, ela recebe uma palavra de bênção. Até que um dia ela recebe uma palavra profética. O sacerdote disse, olha, que Deus atenda aquilo que você pediu. E ela recebe aquela palavra.
Eu não sei o que o Espírito Santo ministrou o coração dela, porque depois ela faz uma oração profética. A Ana tinha um mistério com Deus, viu? Ela soube naquele momento que Deus ouviu a sua oração, porque ela muda o semblante, ela entende que algo aconteceu no mundo espiritual, e a Bíblia diz que de fato Deus se lembrou de Ana, ou seja, a ideia aqui é que Deus atendeu o pedido dela, sabe? Que bom que você veio aqui nesta noite. Eu estava preparando, eu falei, meu Deus, isso é profético para a vida de alguém, né? Quem sabe que você está orando há um certo tempo e você diz, pastor, nada tem mudado, mas quem sabe hoje foi o dia que Deus marcou para mudar a tua sorte. Quem sabe hoje é o dia que Deus marcou para pôr um ponto final na tua dor, na tua angústia, na tua humilhação. Quem sabe hoje é o dia que Deus disse, olha, vai começar um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de bênção, um tempo de vitória. Quem sabe hoje, 10 de julho de 2025, é o dia no calendário da eternidade que Deus disse, eu ouvi tua oração, eu vou pôr fim à tua dor, eu vou cumprir a promessa. Minha oração são as palavras de Eli, que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu, que o Deus de Israel te conceda. Se você crê, se você recebe, diga eu recebo. Amém. Essa passagem das Escrituras, ela nos mostra a maneira como Deus trabalha, como Deus age na nossa vida. Primeiro, para nos abençoar. E segundo, para glorificar o nome dele na nossa vida. Porque esse é o propósito de Deus. Deus trabalha para nos abençoar e para glorificar o nome dele. Esse é o propósito. Amém? Amém ou não amém? É importante você entender como Deus trabalha. Isso é muito importante. Você precisa entender isso. Por quê, pastor? Porque isso pode pôr fim ao teu sofrimento. E isso pode inaugurar um novo tempo na tua vida. Amém? O modo como Deus trabalha está sintetizado aqui na história de Ana. Como Deus trabalha? Primeiro, Deus permite o surgimento de uma necessidade. Diga, uma necessidade. Primeira coisa, Deus permite o surgimento de uma necessidade. Segundo, Deus nos torna conhecida essa necessidade. Deus nos dá conhecimento. Ele apresenta essa necessidade. Terceiro, Deus coloca dentro de nós o desejo e a capacidade de atender essa necessidade. Então vamos lá. Cria a necessidade, apresenta a necessidade e nos dá o poder, a capacidade de atender aquela necessidade. É assim que Deus age. Através disso, o que é que Ele vai fazer? Através desse processo, Ele vai nos abençoar, Ele vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e Ele vai glorificar o nome dEle. Esse é o propósito. Mas esse é o processo que Deus vai usar. Isso está ao longo de toda a Bíblia. É um padrão. Desde a criação. Desde a criação. Vou te mostrar, vou te provar. Primeiro, Deus planta um jardim para o homem morar. Depois que Deus planta um jardim para o homem morar, o que é que Ele faz? Ele cria uma necessidade. E Ele apresenta essa necessidade para o homem. Ele diz assim, Adão, eu preciso que você cultive o jardim. E eu preciso que você guarde o jardim. E Ele dá ao homem a capacidade de cultivar o jardim e guardar o jardim. E quem seria beneficiado? O próprio homem. A sua família, os seus filhos. E Deus seria louvado naquela perfeição, naquele estado de perfeição que era o jardim. Depois Deus cria um casal, Deus cria a mulher, né? E Deus cria apenas um casal. Em seguida, Ele cria uma necessidade. E Ele apresenta o casal. A necessidade era o seguinte, eu quero espalhar
a minha imagem por toda a terra. Eu quero espalhar a minha glória por toda a terra. Então eu preciso que vocês se multipliquem. Eu preciso que vocês encham a terra. E Deus os capacita para isso. Mas Deus não poderia ter criado cidades, irmão? E Deus poderia ter espalhado as cidades pela terra? Poderia sim ou não? Poderia, mas veja, Ele cria a necessidade. E Ele apresenta a necessidade. E Ele dá ao casal a capacidade de fazer aquilo. Deus cria animais. Deus cria um idioma. Porque Ele cria um idioma. Porque Ele dá ao homem a capacidade de dar nome. Ele diz, porque depois Ele cria a necessidade. Olha só, Adão, é o seguinte. Eu criei os animais, mas não tem nome não. Eu preciso que você dê nome aos animais. E Ele dá ao homem a inteligência, a capacidade de nomear os animais. Tudo em benefício do homem e para a glória dele. Agora pensa comigo, irmão. Custava Deus ter colocado mais umas palavras no vernáculo? Isso aqui é zebra, cavalo, vaca. Deus poderia ter feito isso, mas não. Ele cria a necessidade. Ele faz com que o homem diga assim, olha, você tem que fazer isso, como se ele precisasse. E isso vai ser ao longo de toda a Bíblia. Deus permite que o povo desça para o Egito, se torne escravo no Egito. Depois diz, Moisés, eu preciso que você desça ao Egito. Eu preciso que você vá lá libertar o meu povo. E capacita Moisés e enche Moisés de poder. Deus permite que o povo aquele povo idólatra, tome conta lá da terra de Canaã, que era a terra prometida. Chega para Josué e diz assim, Josué, eu preciso que você seja forte. Eu preciso que você seja corajoso e preciso que você entre na terra, conquiste a terra que eu prometi a Abraão. Claro, capacita Josué para isso. O que merece ser destacado aqui é o seguinte, beber uma água aqui. É que é Deus quem permite a necessidade. Diga, Deus quem permite. É Deus quem se faz precisar. Porque não há necessidade em Deus. Não há necessidade no reino de Deus. Ele cria a necessidade. Por quê, pastor? Porque Ele é todo poderoso. Porque Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Não há necessidade em Deus. Deus não precisa de algo. Deus não precisa de alguém. Deus não precisa de anjos. Deus não precisa de seres humanos. Então, Deus não precisa. Ele se faz precisar. Ele cria necessidade. Por quê? Ele é onipotente. Significa que Ele pode todas as coisas, sim ou não? Ele é onipresente. Por que Ele dá ordem aos anjos? Se Ele já está lá. Por que Ele quer que você ore? Se Ele já conhece as palavras antes de sair da sua boca. Percebe? Ele cria a necessidade. A história de Ana me ensina que Ele permite a dor para cumprir propósito na minha vida. A história de Ana me ensina que Ele cria a necessidade para gerar oportunidade de me abençoar. Olha essa frase aqui. As necessidades na obra de Deus são oportunidades disfarçadas que Deus cria para nos abençoar. Isso é importante você entender isso. As necessidades na obra de Deus são oportunidades disfarçadas que Deus cria para nos abençoar. Por quê, irmãos? Se Deus quisesse levantar os anjos para pregar o evangelho, Ele poderia fazer isso? Sim ou não? Se Deus quisesse transformar esse púlpito em diamante e ouro, Ele teria poder para fazer isso? Se Ele transforma esse púlpito em diamante e ouro, eu não precisava pedir oferta por 20 anos. Sim ou não? Ele é poderoso para isso. Recentemente, eu vi um vídeo muito legal no Instagram. A história não é minha, não. É de um vídeo que eu vi no Instagram. O cara diz o seguinte, que um pai, a pedido da filha, fez uma panqueca. A filha, pai, eu quero comer panqueca. Faz panqueca para mim? Aí o pai vai lá e faz uma panqueca para a filha. E volta para a sala e a filha começa a comer aquela panqueca.
filha devia ter 5 anos, assim, imagina. Aí o pai diz assim: filha, você dá um pedaço de panqueca para o papai? Aí a filha diz: não, é minha, a panqueca é minha, não dou não. Em poucos minutos aquela menina esqueceu, primeiro, que foi o pai dela quem deu a panqueca. Segundo, que o pai dela é forte o suficiente para tomar a panqueca, se ele quiser. E terceiro, ele pode cobrir ela de panquecas, dar muitas panquecas, se ele também quiser. Escute, o pai não precisa, ele nunca precisou. Não é sobre panqueca que eu estou falando, não. Ele cria a necessidade para te abençoar. Não, é minha, isso aqui é meu. Deus está dizendo: me dá a panqueca, um pedacinho. Não, é minha. Deus pode cobrir você de panqueca. Até hoje, ele pode tomar. Foi ele que deu. Só que você esquece. 5 aninhos. Até hoje ecoa no céu a mesma pergunta de Isaías 6,8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus se faz precisar. Ele torna essa necessidade conhecida a seus servos. Será que a gente tem respondido como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou será que a gente tem inventado desculpas? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Não, eu agora comprei um campo, comprei 5 juntas de boi, casei-me. What? Oh, I'm sorry, I don't understand you. Perdóname, eu não compreendo você. Não hablo brasileiro? Para de caô, irmão. Como é que é aquela pregadora que fala aqui? Para de graça, tá me tirando. Como nós temos respondido aos problemas que Deus tem colocado diante de nós? Obrigado. Tem um ram aqui que vai para o espaço, o ram agora. Agrião, melagrião. Depois vai vir um mistério aí fazendo propaganda. Quando um problema é apresentado a você e esse problema mexe contigo, esse problema te incomoda, a ponto de você não esquecer, ele pode ser um indicador do teu propósito. Porque se ele gera dentro de você um impulso para fazer algo, se você se sente desafiado, revoltado, não revolta outro, não mexe com outro, mas mexe com você. Deus pode, através dessa dor, estar despertando você para um propósito. Se você agir em oração, como Ana, na direção de Deus, você vai descobrir que Deus já capacitou você, ou vai capacitar, que Ele quer abençoar você através disso, abençoar outras pessoas, que Ele vai glorificar o nome dEle através desse problema que você vai resolver, através daquilo que vai acontecer na sua vida. Não é para você reclamar por causa do problema, não é para você murmurar, não é para você, porque isso não vai mudar o quadro, não é para você desanimar. Nessa dor está o teu propósito. Esse problema esconde a sua maior vitória. Deus quer que você se envolva na solução, que você seja parte do problema. Como eu faço isso, pastor? Primeira coisa, ore. Foi o que Ana fez. Como crente, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Orar. Jesus disse assim: olha, a seara é grande e são poucos os cearenses, ou melhor, são os ceifeiros. Eu me engano sempre. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Ore ao vosso Pai para que Ele envie ceifeiros, para que Ele envie trabalhadores. Ele está dizendo, existe uma necessidade de trabalhador.
Então ore para que essa necessidade seja atendida. A oração é a primeira coisa que eu tenho que fazer diante de uma necessidade. Segunda coisa, depois de orar, procure alguém e coloque-se à disposição. Eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer algo. Deus, eu estou pronto, eis-me aqui, eu quero fazer, eu posso fazer algo. Não precisa mostrar currículo, não precisa vir com ideias prontas, apenas coloque-se à disposição. Neemias, ele está em Suzã, na capital da Pérsia. Ele está lá, ele é copeiro do rei, ele tem um emprego público. De repente, ele recebe uma notícia de como se encontrava Jerusalém. Uma necessidade lhe é apresentada. Jerusalém está com os muros derribados, tudo está queimado, o povo está vivendo em meio à vergonha, a cidade está no chão. Neemias fica muito triste diante daquilo, ele se isola, fica sem comer por alguns dias. E quando ele vai servir ao rei, o rei percebe que ele está triste. Aquilo não era comum, e o rei lhe pergunta: por que você está triste assim? Ele diz assim: olha, é a terra dos meus pais, Jerusalém está arrasada, o povo está desolado, vivendo em meio a vergonha. Então o rei lhe permite ir até Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade. Neemias está vivendo sua vida, quando de repente uma necessidade lhe é apresentada por Deus. Ele poderia, irmão, dar de ombros, ele poderia dizer assim: ó, não é comigo, eu não tenho nada a ver com esse povo, eles estão pagando pelo pecado deles, sabe, eu não tenho o que fazer. Por causa disso, ele deixa a sua casa, ele sai do seu conforto, ele enfrenta inimigos, ele enfrenta adversidades, mas da dor daquele copeiro, Deus faz surgir um líder nacional. Do sofrimento, da tristeza dele, Deus muda a história dele. É assim que eu entendo Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quando Paulo diz assim: Deus é aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Diga, querer e efetuar. Primeiro, Deus coloca dentro de você o querer. O que é isso, pastor? Deus coloca dentro de você o desejo, a vontade, o desejo por uma carreira, um sonho que você não esquece, o desígnio, o propósito, algo que chama a sua atenção, que lhe preocupa, que lhe inquieta, que você se importa. E esse querer vem dele. Como ele colocou o sonho dentro de José. Quem colocou o sonho dentro de José? Foi Deus. E ele coloca um sonho dentro de você. Ele opera em nós o querer. Mas ele também opera em nós o efetuar. Ou seja, ele nos dá a capacidade de não apenas gerar aquele sonho, mas ele também abre portas. Ele nos dá os meios. Ele coloca em contato com as pessoas certas, ele cria as conexões, ele muda a geografia da vida, ele traz o querer do campo da intenção, do desejo, para o mundo real. Ele opera o efetuar. É o Deus que coloca em Neemias o desejo de construir Jerusalém, mas é o Deus também que dá os recursos, é o Deus que fala ao rei, é o Deus que o leva, que dá força, que dá saúde, que faz vencer os inimigos, que coloca a boa mão sobre ele. Ele realiza em nós o querer e o efetuar. Ele coloca o desejo, ele apresenta a necessidade, coloca o desejo, a capacidade e nos abençoa. Agora, pastor, ele faz isso por nós como crentes. Por que muitos não agem como Neemias? Primeiro, porque nós não nos importamos. Muitos de nós vivemos um evangelho, um cristianismo, irmão, essa aqui é a verdade, voltado para os nossos muros. A gente gasta todo o tempo, toda a energia, preocupado com os nossos próprios muros, para embelezá-los, pintá-los, lustrá-los, cuidar. A gente não está preocupado, sabe, com as necessidades da obra de Deus. Por que, pastor, a gente não age como Neemias? Porque quando a necessidade da obra é apresentada, a gente diz: não é comigo, eu não me importo, eu quero saber dos meus muros.
Segundo, porque nós não nos sentimos responsáveis. Não, isso é para o pastor fazer. Isso é para o líder fazer. Não, isso aí é para o profeta. Deus não mandou nenhum profeta falar comigo. Eu não vi nenhum anjo. Eu não senti um arrepio. Eu só faço quando eu sinto um arrepio. Hein? E negócio, um frio na espinha. Se não vier aquele frio na coluna, assim, eu não faço. Veja, Deus também não mandou anjo falar com Neemias. Sabe, ele só viu a necessidade e se importou. Deus tem te dado dons. Deus tem te dado capacidade. Deus tem te dado inteligência. Deus tem te dado recursos. E Deus tem te apresentado necessidade. Se você enterrar os recursos, se você enterrar o talento, se você enterrar aquilo que Deus tem te dado, escute, nada poderá ser feito. A questão é, se nós nos importamos, se eu me importo, se você se importa. Todos nós, como Ana, carregamos dores provenientes de sonhos frustrados. De coisas que Deus colocou dentro de nós e nós abandonamos. E nós desistimos. E nós deixamos de lado. Eu estou falando daquele projeto engavetado que não veio à luz. Foi Deus que colocou dentro de nós, mas nós não lutamos por aquilo. Nós não mudamos a geografia, nós não ouvimos Deus. Aquele sonho da faculdade que ficou pelo caminho, do ministério interrompido, do chamado de Deus não atendido, do casamento que se frustrou. O potencial está aí, mas você não gerou o que Deus te capacitou para gerar. E isso dói. Isso dói. Eu estou falando de uma dor causada por uma esterilidade em alguma área da vida. Uma esterilidade financeira. Uma esterilidade que gera dor. A dor de um potencial que nunca se desenvolveu. Alguém que diz assim, pastor, eu sei que tenho a capacidade de ser muito mais do que eu tenho sido. Deus me levantou para frutificar. Eu não preciso de um ano de frutificar. Eu tenho uma vida para frutificar, mas eu não tenho frutificado. Como Ana, eu não tenho gerado vida. Eu não tenho gerado aquilo que Deus me capacitou. Isso dói. Por que eu não estou gerando o que eu sei que eu posso gerar? Essa era a dor de Ana. Talvez seja a sua dor. Eu preciso lhe dar 4 notícias nessa noite e eu encerro a mensagem. Primeira notícia. Você não é estéril. É Deus quem tem trabalhado com você. Diga assim, eu não sou estéril. É Deus quem tem trabalhado na minha vida. Embora parecesse, Ana não era estéril. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ela era estéril. A Bíblia diz que ela não tinha filhos. E isso é bem diferente. A Bíblia não diz que ela é estéril. A Bíblia diz que Deus havia cerrado sua madre. Ou seja, sempre esteve nela o poder, a capacidade de gerar o seu sonho. Aquilo que ela mais desejava era gerar filho. E isso estava nela. Ela não era estéril. Ela só não sabia disso. Ela se imaginava estéril. Ela pensava que era, mas não. Era um trabalhar de Deus. Aquela dor escondia um propósito. Escute, você também não é estéril. Existe em você uma capacidade de gerar sonhos. Você tem capacidade de construir. Você tem capacidade de gerar. Está em você a capacidade de fazer surgir. Está em você a capacidade de produzir coisas grandes. De trazer à vida sonhos por meio da fé. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque você foi criado à imagem e à semelhança de um Deus criador que fez surgir todas as coisas. Está em você. Você foi criado à imagem de um Deus criador. Você também tem o poder de fazer surgir coisas. Você não é estéril. Diga, eu não sou estéril. Segunda notícia. Deus precisa de um Samuel. E só você pode oferecê-lo.
Diga assim: Deus precisa de um Samuel. E só eu posso oferecê-lo. Samuel não é filho de Penina, Samuel é filho de Ana. Só Ana pode oferecê-lo. Havia um propósito naquela dor. Samuel era a resposta. A tua experiência virá dessa dor. Será uma solução para alguém. Será uma saída para um tempo. Será uma resposta para um problema. Ana passou de estéril, da imagem de estéril, do estereótipo de estéril, para se tornar uma mulher nacionalmente conhecida. Por quê, pastor? Porque ela se tornou mãe do homem mais importante da nação. Samuel se tornou o líder da nação, o profeta da nação, o sacerdote da nação, o cara mais importante da sua época. Samuel. Quem era a mãe dele? Ana. Mas Samuel não viveu para Ana. Samuel viveu para Deus. Samuel só foi de Ana os 5 primeiros anos da sua vida, no máximo, até o momento que ele desmamou. O resto da sua vida Samuel viveu para Deus, porque Samuel, ele se tornou juiz da nação. Era a época dos juízes. Ele se tornou sacerdote. Ele se tornou aquele que fez a transição do período da teocracia para o período da monarquia. Foi ele que ungiu o primeiro rei, Saul. Foi ele que ungiu o segundo rei, Davi. Samuel foi um homem poderoso, um grande homem para a glória de Deus. A pergunta que não quer calar é essa: se eu estou disposto, se você está disposta a entregar para Deus o maior sonho da sua vida. A tua bênção não pode ser mais amada do que o Deus que te abençoou. A tua bênção não pode ser mais amada do que o Deus que te abençoou. Terceira notícia: quando você usar a sua capacidade para atender a necessidade da obra de Deus, 2 coisas vão acontecer. Sua dor termina e os seus sonhos viram os sonhos de Deus. Diga assim: quando eu usar minha capacidade para atender a necessidade da obra de Deus, minha dor termina e os meus sonhos se tornam os sonhos de Deus. Samuel, antes de ser um sonho de Ana, Samuel era um sonho de Deus. Eu explico isso. Aqui é o coração da mensagem, eu quero sua atenção. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, sim ou não? Sim. Nós vamos passear um pouco aqui na Bíblia, tá bom? Você não vai abrir a Bíblia, mas acredita no que eu vou falar. Nós estamos no primeiro livro de Samuel. Primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Há primeiro Samuel, tem primeiro livro e segundo livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo. O livro que antecede, o livro anterior, se você pegar a sua Bíblia, a página anterior é o livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos. Se a gente ler o primeiro versículo do livro de Ruth, ele vai nos situar no tempo em que nós estamos. Ou seja, o tempo em que isso aconteceu. O primeiro versículo de Ruth diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e o versículo continua. Nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, estamos nos dias dos juízes. O livro anterior ao livro de Ruth, ou seja, uma página antes, é o livro dos juízes. E nós precisamos agora ir para o último versículo do livro de Juízes. O último versículo, Juízes 21, 25. Olha o que diz o último versículo do livro dos Juízes. Agora, esse versículo vai nos situar sobre a situação daquele momento. Estamos no primeiro livro de Samuel. Quando Ana vai ao templo, quando Ana não tem filho, quando ela está orando, ela está vivendo o tempo dos juízes. Amém? Como era esse tempo?
Agora, o último versículo do livro de Juízes vai dizer, porque Samuel é o último juiz. Então a gente está no final do livro do Juízes. Olha como é que era esse tempo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essa frase é boa ou ruim, biblicamente falando? É ruim. Deus está dizendo, cada um anda no seu próprio caminho, cada um faz o que dá na telha, ninguém segue a lei de Deus, ninguém obedece a Deus, o povo está desgarrado. Não havia liderança em Israel, não havia um juiz em Israel, não havia governo, não havia ordem, a lei de Deus não estava sendo obedecida. Deus não tinha um representante no meio do seu povo. O sacerdócio estava sendo esquecido. O que é que Deus precisava nesse momento, pastor? Deus precisava de um líder. Deus precisava de um homem de Deus. Deus precisava de um Samuel. Samuel estava no projeto de Deus. Samuel era um sonho de Deus. E ali estava uma mulher com uma dor, se sentindo estéril, se sentindo humilhada, se sentindo amaldiçoada. Uma mulher desesperada por um filho, orando com lágrimas: Senhor, eu estou angustiada. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu não suporto essa vergonha. Deus, o Senhor não está vendo meu sofrimento. Deus, eu estou orando há tanto tempo. A Bíblia diz que ela ora, chora copiosamente. Ela está muito angustiada, está chorando. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Deus não é latino. Deus não é sentimental. Deus não é, queridos. Não fique triste comigo, não. Mas Deus, você pode molhar os seus boletos com lágrimas. Deus não tem boletos. Ele não entende isso. Deus não reage a gritos. Os céus não entendem a linguagem das emoções. O céu só entende uma linguagem. Qual, pastor? Da fé. Da fé. Deus não reage a sentimentos, Deus reage à fé. Enquanto Ana está orando: Senhor, olha a minha dor. Senhor, olha a minha concorrente. Senhor, eu estou sofrendo. Nada acontece, porque os céus não entendem essa linguagem. A coisa só muda quando ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu o darei para o Senhor. Quando ela diz isso, Deus fala assim: peraí, isso atende a uma necessidade que eu tenho. Acordo fechado. Deus diz assim: você entrou nos meus sonhos. O seu sonho agora é o meu sonho. Quando ela decidiu entregar o seu sonho para Deus, naquele momento a sua dor acabou, o seu semblante mudou. Ela entendeu que tinha se alinhado com Deus, e o sonho dela virou o sonho de Deus. A quarta notícia: quando você atender a necessidade do reino, prepare-se para viver um tempo de crescimento muito além do que você sonhou. Diga assim: quando eu atender a necessidade do reino, eu vou viver um tempo de crescimento muito além do que eu sonhei. Você crê nisso? Você crê nisso? Ana tem Samuel. Samuel cresce, desmama, ela leva Samuel para o templo e ela fica sem filho. Aí volta a mesma vergonha, volta ao mesmo quadro, volta a ser tudo como antes no quartel de Abrantes. Não, ela volta a ser humilhada por Penina. Claro que não, não havia mais esterilidade. A madre dela não estava mais cerrada. Ana agora era uma mulher curada.
curada fisicamente, curada emocionalmente, curada espiritualmente. Ela não estava mais sob maldição. Nunca mais ela seria envergonhada por Penina. E Deus, meu querido, Deus, minha querida, não fica devendo nada para ninguém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, coloca aí: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quando você entrega o teu sonho para Deus, escute uma coisa, Ele vai te dar muito mais. O teu pedacinho de panqueca vai vir mais panquecas, mais panquecas. Aquilo que você acha que é muito importante para você, quando você entrega para Deus, Ele tem muito mais para te dar. Ana deu Samuel, ela teve um 2º filho, um 3º filho, um 4º filho. Deus disse: eu vou te dar filha também, uma filha, uma outra filha, porque Deus tem poder para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou pensa. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, por favor, querido. Pode me ajudar, Alex, por favor? Sempre que você atender uma necessidade do reino, escute: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se Deus te pedir aquilo que é mais precioso para você, não hesite em entregar. Porque, irmãos, a questão é, se Deus pedir. Porque às vezes Deus pede. Deus não pediu Isaac a todo mundo, Deus pediu a Abraão. Diga assim: Deus não pediu Isaac a todo mundo, Deus só pediu a Abraão. O texto diz assim: e provou Deus a Abraão. A outros Deus pede uma ovelhinha, a outros Deus pede um boi, a outros Deus pede 100 bois, a um outro Deus pede um filho. Escute, o tamanho da prova determina o tamanho do chamado. Mas aquilo que você entregar para Deus, Ele te dará muito mais. Não tenha medo. Não tenha medo. Que necessidade o Senhor está te apresentando? Que dor você está sentindo? A tua dor determina o teu propósito. A necessidade que te quieta é uma oportunidade que Deus está te apresentando para te abençoar. Sempre que você atender uma necessidade na obra, Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sempre, sempre. Que sonho Deus tem colocado dentro de você? Entrega, entrega. Você será abençoado. Pessoas à sua volta serão abençoadas. E Deus vai glorificar o nome dEle na tua vida. Um dia, coloca a tela do tema, por favor. Tem uma cruz. Por que essa cruz, pastor? Porque um dia o pecado entra no jardim. E Deus olha para a terra e Deus vê uma necessidade. A terra precisa de um Salvador. Só que essa necessidade ninguém podia atender. Porque quem foi quebrada, quem foi ofendida, foi a lei de Deus. E a lei de Deus dizia que toda alma que pecar iria morrer. Então não havia como o homem ser salvo. Porque Deus procura na terra um justo. Deus procura alguém que pudesse morrer em favor da humanidade. Mas Paulo diz: todos pecaram. Todos. Não havia um justo. Ninguém podia morrer em favor da humanidade. Sabe o que Deus fez? Deus olha para a terra. Deus vê uma necessidade. Ele próprio decidiu suprir essa necessidade. Ele disse: o mundo precisa de um Salvador.
A Bíblia diz, João 3,16, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou você. Deus amou sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Ele é aquele que faz a ferida. Ele é aquele que sara. Ele é aquele que tem conduzido sua vida até esse momento. Ele é aquele que tem conduzido sua vida até esse instante. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho dado tantas cabeçadas, eu tenho tentado em tantos lugares, eu tenho feito tantas coisas, tentado tantos caminhos, mas eu tenho falhado. Sabe, o evangelho não é para quem diz assim: eu tenho acertado, eu estou me dando bem, eu sou feliz, eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou... Não, Jesus assim: eu vim para os enfermos, eu vim para os que sofrem, eu vim para que sente dor, eu vim para aquele que está no meio da necessidade. Sabe por quê? Porque isso é uma oportunidade que Jesus está te dando para recebê-lo como Salvador. A tua dor tem a ver com um propósito que Deus tem na tua vida. Jesus é a resposta para essa dor que você sente no coração. Você tem uma necessidade de um Salvador. Dentro de você tem um espaço do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele, sabe? Se você crê, a Bíblia diz: aquele que crê e declarar com seus lábios será salvo.